A gente fala em procrastinação como se fosse um defeito de fábrica. Ah, eu sou assim mesmo, eu deixo tudo para depois. Como se fosse um traço do signo. Tipo, sou de touro, logo sou teimoso e procrastinador. Mas a verdade é que ninguém nasce procrastinando. É um hábito aprendido, cultivado, alimentado. E depois tão repetido que vira parte da identidade. E aqui começa a primeira grande ironia. Ninguém procrastina porque não quer fazer. Se você realmente não quisesse, não existiria conflito. Você simplesmente não faria e pronto. A procrastinação aparece justamente porque você quer. Você quer estudar, você quer começar o projeto, você quer mudar de vida. Mas existe uma barreira invisível que te separa da ação. É o famoso sei o que preciso fazer, mas não consigo fazer. Esse muro invisível não é feito de preguiça. Ele é feito de medo, ansiedade e perfeccionismo. Parece contraditório, mas quanto mais você quer que algo dê certo, maior é a chance de você enrolar para começar. Porque se você não começa, não precisa lidar com a possibilidade de falhar. É como se a procrastinação fosse uma espécie de seguro emocional. Você paga com tempo e frustração, mas evita o risco imediato da decepção. O cérebro adora esse truque. Ele pensa, se eu não faço, eu não falho. Se eu não tento, eu não descubro que talvez não sou bom o suficiente. Se eu adio, eu mantenho viva a fantasia de que quando eu fizer, vai ser perfeito. Ou seja, procrastinar é um jeito covarde de manter a ilusão intacta. Você não lida com a realidade, mas também não lida com a sua própria potência. E a desculpa favorita do procrastinador é o amanhã. Amanhã é uma palavra mágica. É tipo a fada madrinha da autossabotagem. Amanhã você vai acordar cedo, amanhã você vai estudar sério, amanhã você vai finalmente organizar sua vida. Só que amanhã nunca chega. O amanhã é sempre um hoje disfarçado, com as mesmas distrações, as mesmas vontades, a mesma moleza. Você já reparou? Quando a gente fala amanhã eu começo, parece que estamos nos referindo a outra pessoa. Um eu idealizado, mais forte, mais disciplinado, quase um super-herói. Só que quando você acorda, adivinha? É o mesmo eu de ontem, com a mesma cara amassada, a mesma fome de besteira e a mesma preguiça de levantar da cama. E esse é o segredo. Procrastinação não se resolve no amanhã, se resolve no agora. Não existe o momento perfeito, o alinhamento dos planetas, a iluminação espiritual que vai te transformar numa máquina de produtividade. Existe só o agora, bagunçado, feio, cansado, mas que é o único tempo real que você tem. O problema é que a gente trata as tarefas como monstros gigantes. Estudar 5 horas, escrever um livro, fazer exercício todo dia. Só de pensar já dá vontade de fugir. A mente imagina o Everest, quando na prática você só precisava dar o primeiro passo. A procrastinação cresce justamente porque você olha para o todo e se paralisa. Mas quando você quebra em algo pequeno, quase ridículo, o monstro perde a força. E aqui entra outra ilusão. A gente acha que precisa de motivação para agir, mas a motivação é uma farsa, ela nunca vem antes da ação. Você espera estar inspirado para começar, mas a inspiração só aparece depois que você já começou. É como tentar se aquecer sem levantar do sofá. O calor só vem quando você se mexe. Na prática, procrastinação é mais sobre lidar com emoções do que com o tempo. Você não adia a tarefa em si, você adia o desconforto que acha que ela vai trazer. Você não enrola para escrever o trabalho, você enrola porque tem medo de escrever mal. Você não foge da academia porque tem medo da sensação de fracasso que acha que vai sentir quando não conseguir levantar tanto peso quanto queria. No fundo, é sempre sobre evitar emoções desagradáveis. E isso cria uma prisão. Você se protege da dor imediata, mas paga com uma dor muito maior. A dor da frustração, do atraso, da vida parada. É como se cada amanhã eu começo fosse uma vitória pequena da procrastinação e uma derrota enorme da sua própria confiança. Então, o segredo não é virar um monge zen que nunca procrastina. Isso não existe. Todo mundo enrola às vezes. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a não acreditar no discurso da procrastinação, porque ela sempre vem com aquela voz sedutora. Você merece descansar hoje. Não é a hora certa. Espere a inspiração chegar. Parece convincente, mas é só maquiagem em cima do mesmo atraso de sempre. O antídoto é simples, mas doloroso de aceitar. Começar mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mesmo sem estar pronto, porque a ação gera motivação e não o contrário. Você escreve a primeira frase ruim e de repente surge a segunda melhor.
Você abre o livro para ler 2 páginas e acaba lendo 10. Você levanta para alongar 5 minutos e quando percebe já fez meia hora de exercício. A vida é sempre mais fácil quando você começa e sempre mais difícil quando você fica parado. E claro, a procrastinação tem outro truque. Ela adora vender perfeccionismo. Ela sussurra: se não for para fazer perfeito, melhor não fazer nada. Mas perfeição é só outra desculpa para não agir. Você acha que está preservando a qualidade quando, na verdade, só está preservando o medo. O segredo não é começar perfeito, é começar tosco, imperfeito e ir ajustando no caminho. No fundo, parar de procrastinar não é sobre disciplina militar, mas sobre compaixão consigo mesmo. Porque cada vez que você falha, você se xinga, se sabota, se trata pior do que trataria um amigo. Mas quando você erra e escolhe aprender em vez de se punir, a procrastinação perde a força. E é irônico porque a gente sabe disso racionalmente. Sabemos que nenhuma vida cabe em filtros, que nenhuma rotina é perfeita, que ninguém é produtivo 24 horas por dia. Mas o coração não quer saber. Ele compara, ele exige, ele cobra, e quando a cobrança pesa demais, você foge para a procrastinação. Então, talvez o verdadeiro segredo seja esse: entender que procrastinar não é sobre preguiça, mas sobre medo. E que a única forma de atravessar o medo é começar antes de estar pronto. Começar pequeno, começar imperfeito, mas começar. Porque cada vez que você age apesar da vontade de enrolar, você prova para si mesmo que é mais forte que a ilusão do amanhã. E olha, se você chegou até aqui sem pausar, sem deixar para ver depois, parabéns, você já venceu a procrastinação por uns minutos. Agora, aproveita o embalo, me conta nos comentários qual é a coisa que você mais enrola para começar. Quem sabe a gente não ri junto disso. E claro, antes que a procrastinação diga: depois eu me inscrevo no canal. Faz isso agora, porque amanhã, como sempre, pode ser tarde demais.